Bom, a continuação lógica das nossas explicações aqui depois de vermos o JSON VO é analisarmos um VO, né, que herda de JSON VO. No caso vai ser aqui o pessoa VO, né, nós já começamos a ter a sua análise, tá? Então, pessoa VO vai herdar de JSON VO, assim como todos os outros VOs que nós temos aqui. Nós temos os atributos, né, cada um deles representando os campos lá no banco de dados. Tá? Se eu abrir aqui o SQLog, T2TRP, tabelas, vamos procurar a tabela pessoa, aqui, pessoa, os atributos que eu tenho aqui, né, os campos que eu tenho aqui, são os atributos que eu tenho aqui, tá? Daí, ó, para cada atributo desse aqui, eu vou criar um read e um write, são os meus gets e sets, ok? Acima de cada atributo eu tenho umas anotações, né? Em cima de cada propriedade, melhor dizendo, né, de cada property dessa daqui, eu tenho uma anotação. Tá? Essa anotação aqui, ela vem de onde? Vem dessa minha classe atributos aqui, olha. Unity que contém os atributos ou annotations, né? Nas outras linguagens aí é conhecido como annotations, tá? Na linguagem Java, por exemplo. Lá no C# é conhecido como decorar, né, o código, e aqui no Delphi é chamado de atributo, tá? Bom, e quais são os meus atributos ou as minhas anotações? Vou chamar de anotações aqui que fica mais fácil, tá? As minhas anotações são as seguintes, olha. tLocalDisplay, tLocalDisplayColumn, né, indica onde é que as colunas vão aparecer em uma grid, tá? Na verdade indica onde a coluna vai aparecer, se é para aparecer na grid principal, se é para aparecer no formulário de lookup e se é para aparecer no combo box do filtro, isso lá na janela no lado do cliente, né? Tenho a Unity, tenho o atributo Entity, que mapeia uma classe como uma entidade persistente. Tenho o atributo Transiente, que mapeia uma classe como uma entidade transiente, é uma entidade que só existe para ser manipulada na aplicação, mas ela não existe realmente no banco de dados. Tenho a tTable, mapeia a classe de acordo com a tabela do banco de dados. Daí eu tenho o nome da tabela, o catálogo e o esquema dela. Tenho o TID, mapeia o identificador da classe, a chave primária na tabela do banco de dados. Aí eu vou ter aqui o nome do campo. Tenho a tColumn, mapeia um campo de uma tabela no banco de dados. Daí eu vou ter o nome, o caption, se ela é única, o tamanho, onde é que ela deve aparecer, se é transiente, qual o nome da tabela, fLocalColumn e fForeignColumn. Aqui é para informar se essa coluna ela é da tabela local, né, ou se ela é uma coluna de um relacionamento, tá? Como assim? Né? Vamos aqui no pessoa VO e aqui em cima de, deixa eu ver onde é que eu vou encontrar algo parecido com isso. Nesse aqui não. Eu vou achar algo parecido com isso, mas não no pessoa VO, tá?
Veja aqui, olha. Tem o nome, o caption, aqui o tamanho. Aqui já é o local display. E aqui se é transiente ou não, no caso false, né? Mas eu não cheguei no local colon e no foreign colon, né? Aqui, ó. Acho que essa aqui é que vai ter, veja só. Dentro de NFE, eu tenho um atributo ID tributo operação fiscal. Né? Isso não vai dar para eu mostrar aqui em pessoa, porque pessoa, né, a tabela pessoa não tem nenhuma chave estrangeira que chegando nela. Mas em pessoa física tem o ID da pessoa e o ID do estado civil, né? Deixa eu ver se isso foi implementado dentro de pessoa física, para nós continuarmos naquelas tabelas que nós mencionamos no início que iríamos ficar, né? Não tem. Pessoa jurídica, VO. Também não. Endereço VO. Contato VO. Essas realmente não tem como eu mostrar. Então vamos mostrar aqui em NFE cabeçalho VO mesmo. E você vai entender como é que funciona. Olha, dentro de NFE cabeçalho eu tenho um atributo lá chamado ID Tribute Operação Fiscal, tá? Vamos aqui, ó, NFE cabeçalho. Eu tenho ID Tribute Operação Fiscal. Só que na grid, né, no momento que eu estiver mostrando os dados na grid, eu não quero que apareça o ID, eu quero que apareça a descrição, o nome dessa operação fiscal, tá? Então eu tenho uma outra tabela, a tabela Tribute Operação Fiscal, aqui, ó, e eu quero que apareça essa descrição aqui na janela da NFE e não só o ID da operação fiscal, tá? E como é que eu vou fazer isso aí? Aí eu controlo isso da seguinte maneira, olha, NFE cabeçalho, eu tenho o ID Tributo de Operação Fiscal. O que é que eu faço então? Eu mapeio esse campo aqui, né? ID Tributo de Operação Fiscal, certo? E eu também crio um outro campo que vai ser o Tributo de Operação Fiscal Descrição, tá? Esse aqui vai ser um campo transiente. Para que visualmente eu já saiba o que é um campo persistente e o que é um campo transiente, o persistente eu deixo ele todo maiúsculo. O transiente eu coloco aqui um camel case nele, coloco F na frente e o resto vem em camel case. Tá? Então eu já sei que esse cara aqui, olhando para ele de cara, ele já é um campo transiente. Tá? Então eu venho aqui, ó, tributo de operação fiscal descrição. Ele vai ler o F-Tributo Operação Fiscal Descrição e vai escrever o F-Tributo Operação Fiscal Descrição. E como é que está, como é que ele está anotado aqui em cima, né? Então ele tem uma anotação T-column e o que é que ele vai receber aqui, ó? Ele vai receber o nome. Qual é o nome? Tributo de Operação Fiscal ponto descrição, né? Então eu vou buscar lá na tabela Tributo de Operação Fiscal a sua descrição, tá? Vou buscar em Tribute Operação Fiscal, Tribute Operação Fiscal, vou buscar a descrição, ok? Daí vem o caption dele, né? O caption que vai aparecer é o descrição da operação fiscal. É esse caption que vai aparecer na coluna da grid, tá? Logo depois do caption vem o length, né, que é o tamanho aí. Esse será o tamanho da coluna que vai ficar lá na grid, tá? E logo depois do length, ele está se perdendo um pouquinho aqui, né? Esse aqui na verdade que é o length, esse 400, tá? E esse aqui é o local display, né? Então esse campo aí ele vai ser exibido na grid principal, na grid de lookup, na janelinha de lookup quando ela aparecer, e vai
ser exibido também no Combo Box principal. Deixa eu fazer o seguinte, vou abrir aqui uma outra instância do Delphi. Daí eu vou abrir o cadastros base mesmo, tá? Deixa eu abrir o NFE, já que eu estou tratando dele, né? NFE. Eu vou executar aqui o servidor. E vou executar o cliente. Que no caso é NFE, né? Acessei, NFE, aqui ó, descrição operação fiscal. Quem é descrição operação fiscal? É o meu caption, né? Aonde é que ele foi buscar essa descrição aqui, ó? Venda para lojistas revendedor. Ele foi buscar lá na tabela tribute operação fiscal no campo descrição. Esse 400 é essa largura aqui, ó, a largura dessa coluna. Onde é que esse campo vai aparecer? Descrição da operação fiscal. Vai aparecer na grid principal, nessa grid aqui. Vai aparecer na janela de lookup. Então, quando eu iniciar aqui uma nova NFE, que eu pressionar F1 na operação fiscal, o campo descrição vai aparecer, tá? Na operação fiscal. Na verdade, não é nem aqui, tá certo? Porque aqui eu estou fazendo a pesquisa diretamente na tabela Tribute Operação Fiscal, né? No caso seria quando eu pesquisasse por uma NFE, né? Quando aqui nessa janela de lookup eu estivesse pesquisando por uma NFE, aí sim essa descrição aqui apareceria também na janelinha de lookup da NFE, tá? Muito bem. E esse combo box aqui é esse cara aqui, ó, o do filtro. Então a descrição da operação fiscal você pode filtrar também por ela, tá? Se você tirar um desses caras aqui, né? Se por exemplo eu tirar esse combo box, é porque eu não quero que o usuário ele pesquise pela descrição da operação fiscal aqui, que ele filtre pela descrição da operação fiscal, tá? Logo depois disso eu tenho um true, que é esse true aqui. Deixa eu matar aqui o servidor para eu continuar mostrando para você o que é o que são cada um desses atributos, né? Cada um desses parâmetros aqui passados. Pronto, olha esse true. Veja que ele está se perdendo aqui, não é o local display. O local display é o antes dele, tá? O true é informando se ele é transiente. Então, esse aqui é um campo transiente? Esse é um campo transiente. Lá no ORM, quando eu estiver montando os meus SQL, as minhas consultas de update, de inserção, eu não vou inserir esse campo aí, porque eu sei que ele é transiente, tá? E aí eu cheguei, ó, naquela questão do, primeiramente o table name, né? Qual é o nome da tabela onde eu vou buscar esse cara aí? É atributo operação fiscal, tá? Certo que aqui, logo no começo, eu também coloquei o nome da tabela, tá? Mas essas informações, né, o nome da tabela aqui e o nome da tabela aqui, elas são utilizadas em momentos distintos. É até uma coisa que nós podemos observar em como melhorar
para que o nome da tabela não apareça duas vezes nessa anotação aí, tá? Daí eu chego, ó, no local column, né, para que ele consiga fazer um join aí, né? A coluna local é ID tributo operação fiscal. Então veja a coluna local, que é a da NFE cabeçalho, é a ID tributo operação fiscal. E finalmente a coluna estrangeira, né, é onde ele vai buscar a informação lá na outra tabela, na tabela tributo operação fiscal. Ele vai buscar esse dado na coluna ID, ok? Então ele pega aqui onde ID tributo operação fiscal seja igual a tributo operação fiscal, tributo operação fiscal ponto ID, ok? Então o vínculo aí entre as tabelas é realizado através desses dois campos aqui, né? Mas não seria lógico saber que esse ID aqui estrangeiro sempre está vinculado ao ID? Nesse caso mas em outros casos nós podemos realizar um vínculo onde as tabelas elas estejam relacionadas, mas não através de um ID, tá? Nós podemos realizar esse vínculo através de outros campos também. Por isso essa opção aí, tá? Ainda retornando em atributos, nós já vimos aqui o tcolumn, que é bastante utilizado, né? Você observa aqui no VO, todos eles têm tcolumn, né? A maioria é persistente e uma parte deles é transiente. Eu vou parar por aqui essa videoaula para ela não ficar muito grande, né? E nós continuamos essa análise aí do VO, da pessoa VO e dos atributos na próxima videoaula, tá?